Em relação à prevenção, a gente inclusive tem discutido em grupo, alguns assistidos têm trazido umas falas de pessoas que sabem que eles são soropositivos, pedindo para terem relação sem preservativo. E essas situações são comumente relatadas, seja porque a pessoa considera excitante se colocar numa situação de risco, algo como uma roleta russa, seja porque a pessoa pensa que seria interessante passar a ser portadora para ter benefícios, de repente conseguir uma aposentadoria aí do governo e não precisar mais trabalhar, e não leva em consideração aquilo tudo que já foi colocado, da dificuldade em viver com o vírus HIV e das consequências que tem na vida. Existia até um pouco tempo um conceito de que o paciente com AIDS poderia se aposentar no trabalho, né? Isso não existe mais, tá? Um paciente com AIDS vai continuar trabalhando normalmente. Então, se alguém tem a intenção de se contaminar com AIDS para se aposentar, não vai dar certo. E aí, tem alguns ambientes onde, pela banalização da situação, as pessoas acabam se colocando em risco e falam, depois eu penso nisso, né? Depois eu cuido. Ou, se for o caso, existe a forma também, se você acha que você pode ter se contaminado na noite anterior, a pessoa faz uso da medicação durante aí um período, tem um protocolo de saúde a respeito disso, para que, caso ela possa ter se contaminado, já cortar a possibilidade desse contágio. Então, as pessoas com essas concepções e mal informadas, elas acham que elas podem se colocar numa situação de uma relação sexual sem prevenção e acabam se contaminando, e depois só que elas vão sentir o impacto disso na vida. Você está lembrando uma coisa bastante importante. Nós já tivemos, dentro da epidemia do HIV aqui no Brasil, vários momentos, vários perfis em relação à contaminação, né, de pessoas que se contaminavam, né? Nós tivemos um perfil inicial do homossexual, né, do profissional de sexo, do jovem, da mulher, né, um momento que cresceu muito a transmissão da mulher hétero, né? A transmissão para o bebê, né? Consequentemente, em consequência da mulher que é hétero, né? que ficava grávida, depois o idoso, né? Foi um evoluir da epidemia aqui no Brasil, né? E mais recentemente, voltando de novo para o adolescente. Né? Não só adolescente, para o jovem, né? E está aumentando de novo. Alguns países continua desacelerando, diminuindo o número de casos, né? Desacelerando, né? E aqui no Brasil aumentou, né? E quando olha esse perfil, a gente vê que uma boa parte é de jovem que talvez não sendo mais impactado com aquele medo, né? Às vezes o medo faz a gente se precaver, né? A gente pode dizer assim de uma maneira bem simples que o pessoal está dando bobeira, né? Porque existe, né, o preservativo, né? Antigamente se falava em grupo de risco, né? Então, quem era o grupo de risco antigamente? Eram as prostitutas, eram os homossexuais, né? Hoje em dia, isso não acontece mais. Não existe um grupo de risco, existe comportamento de risco. Então é importante, é essencial toda relação usar preservativo, é essencial em casos de uso de substâncias psicoativas, injetáveis, ter cuidado com não compartilhamento de seringas, e essas coisas que todo mundo já está cansado de saber. Camisinha. Camisinha é o método preventivo contra não só HIV, como qualquer outra, como várias doenças sexualmente transmissíveis. É tão simples evitar a AIDS, é tão simples, usar uma camisinha, não dividir injeção com ninguém, não se envolver com drogas, não desgastar o organismo. O que eu desejo, falando isso, me abrindo, é que todas as pessoas,
os não portadores, evitem, não se entreguem. Da mesma forma, né? Hoje tem o coquetel, né? Eu tenho vários amigos de balada ou vários amigos que estão super bem, né? Isso é maravilhoso, né? Estar bem. Então não existe tanto esse perigo, né? Então eu me previno menos. Esse cuidado da prevenção, ele vem melhorando ao longo do tempo, né? Informação nunca é demais, e aumentou muito ao longo do tempo. Quando se faz uma pesquisa entre as pessoas, principalmente os jovens, quanto à necessidade de usar preservativo, uma grande parte da população jovem sabe da necessidade de se usar o preservativo, mas não usa. Para isso a gente tem gratuitamente até, né, os preservativos, é só retirar aqui no ambulatório, nos postinhos, né? E tem em todo lugar, né? Então tem questões da sexualidade que ainda atrapalham eu usar meu conhecimento e transformar em sabedoria e fazer prevenção. Então, assim, precisa da informação ser realmente pulverizada, né? Espalhar realmente essa questão, mas precisamos que essa informação transformada em conhecimento transforme também em sabedoria. O recado que a gente pode deixar é que tome cuidado, né? Uma vez contaminado, é para o resto da vida, não tem cura a doença, né? Então a melhor forma ainda é a prevenção. Para uma pessoa que diga, apesar de toda a informação, eu não vou me prevenir porque ainda que eu venha a contrair o vírus, tem remédio, tratamento, não me preocupo com isso, eu ia dizer que a pessoa tem o direito à livre escolha, porém, talvez ela não tenha conseguido pensar e abstrair a respeito de como é que será a vida dela após essa situação, de que ela vai tomar esse remédio, tomar qualquer remédio para o resto da vida, é algo penoso, essa medicação tem efeitos colaterais que às vezes ela pode não se adaptar, ela pode ter que tomar outras medicações, a adesão à medicação é algo que não é tão simples assim, ela conseguir futuros parceiros sexuais e amorosos e estabelecer relações mais duradouras pode ser algo que seja um pouco mais complicado, e ela corre o risco de repente, por uma doença oportunista, adoecer seriamente. Então, a longo prazo também existem alguns estudos que alguns efeitos colaterais das medicações são fortes e comprometem qualquer medicação que a gente toma a longo prazo, seja uma aspirina que a gente tome a longo prazo, causa efeitos colaterais. Então lidar com os efeitos colaterais da medicação a curto prazo causa um desconforto físico muito grande e a longo prazo podem comprometer alguns órgãos essenciais, podem diminuir a vida, a qualidade de vida da pessoa, que se ela não precisasse tomar uma medicação dessa, não aconteceria. Poder falar para os outros é muito importante. Quanto a poder abrir para o mundo, a contar para o meu amigo, é libertador. Eu aconselho todas as pessoas a não terem medo de falar que tem o vírus. Meu Deus, assuma, saia desse armário. E não você pode ser homossexual, bissexual, ser lésbica, ser heterossexual, ser mais velho, ser mais novo, ser mais nova. Abra, fale, conte o porquê. Julgue você mesmo, não deixe as pessoas te julgarem não, julgue você mesmo. E não precisa falar o que você pensa também. O que eu não aceito é tratar a AIDS como banal. Então falar sobre a minha AIDS é extremamente libertador para mim. Se o pouquinho que eu estou falando aqui servir para as pessoas se tratarem melhor, buscarem condições de tratamento que o país, bem ou mal, dá, acho que muita coisa para mim já valeu a pena estar aqui. Vamos descobrir outras pessoas portadoras e não olhar os defeitos dela, mas vamos ver as semelhanças
para a gente descobrir que a gente não é único, não é ET, nós somos mais de 40 milhões, ainda não estamos salvos, estamos correndo muito risco e até o momento a gente pode morrer, a gente vai morrer com certeza de AIDS, até o momento, mas isso não é o fim de tudo. E é só. Se nós nos movimentarmos mais na sociedade, se a gente conseguisse que a quantidade de portadores, eu não sei quantos, são milhões, pudesse tranquilamente dizer, eu sou portador de HIV, sabendo que vai ser aceito, eu creio que o nosso mundo estaria melhor. Então, eu penso que se nós vamos falar de políticas de AIDS para o futuro, nós temos que alargar nosso horizonte, alargar nossa compreensão, sem pensar que o fato de um portador estar aqui dizendo que convive há 27 anos com HIV é uma coisa simples. É como tratar a gripe, não é. É algo muito difícil. É uma batalha constante. É uma tensão permanente no seu corpo. Qualquer sintoma diferente que aparece no meu organismo, eu tenho que pesquisar. Se eu tenho uma diarreia, para mim, para o portador de HIV, ela não é uma diarreia comum. Eu tenho que verificar se algum efeito nocivo está acontecendo no meu organismo. Então é uma preocupação constante. Então imaginar que a gente pode banalizar uma infecção que tem apenas 30 anos, é uma falta de consciência.